Hoje, a nossa unidade de ensino é sobre desenvolvimento de algoritmos sequenciais através de fluxogramas. E qual vai ser o nosso objetivo aqui? Vai ser analisar os algoritmos sequenciais em forma de fluxograma, desenvolver algoritmos sequenciais através de fluxogramas e também usar os fluxogramas para representar a resolução de problemas. E o que são algoritmos sequenciais? Sequência ordenada e finita de passos para resolver um problema. Execução de passo a passo, sem desvios ou repetições. Aqui a gente pode trazer um exemplo do nosso cotidiano, como se fosse uma receita de bolo. Então a gente vai seguir os passos aí em ordem para obter os resultados esperados. Introdução aos fluxogramas. Então, o que é um fluxograma? Ele é uma representação visual de um algoritmo usando símbolos padronizados. E quais são os símbolos básicos? Então, é o terminador, que ele é a parte do início e do fim. O processo, que são a parte de operações. Aqui a gente pode trazer exemplos, são os cálculos. Na parte de entrada e saída, que é a nossa leitura ou exibição dos dados, e as setas, que faz o fluxo de execução, mostrando a direção do nosso fluxograma. Existem funções que a gente pode atribuir nos nossos algoritmos e também nos nossos fluxogramas. Então, vamos iniciar aqui pelo primeiro, que é a base ou expoente. No visual alg, a gente bota exp e bota entre parênteses, para utilizar essa função. Raiz quadrada. Então, a gente bota raiz Q e os parênteses a gente passa o valor. O quadrado do valor, a gente usa o quad, passa o nosso valor entre parênteses. O seno, por exemplo, a gente vai passar o seno de um ângulo, a gente bota 100 e entre parênteses o valor do seno. Cosseno do ângulo. Então, a gente utiliza o cosseno e dentro dos parênteses a gente passa o valor. Tangente, a gente segue a mesma lógica, né? É tan e o valor dentro dos parênteses. Logaritmo na base 10 seria log, e entre parênteses o valor. E o valor absoluto é abs, e o valor dentro dos parênteses. Então, o fluxograma, e a gente vai trazer um exemplo prático aqui. O cálculo de rendimento financeiro. O problema, então, é desenvolver um algoritmo que receba o valor de um depósito e a taxa de juros mensal. Segundo, a gente vai calcular o rendimento e o valor total após um mês. E terceiro, a gente vai exibir esse resultado. Um exemplo prático, a gente pode ter um depósito de R$1.000, né? Que ele vai ter a taxa de juros de 5% ao mês. E a gente vai calcular, então, o primeiro mês. Na parte de dados de entrada e saída. Na entrada, então, vai ser o valor é o depósito, né, de R$1.000, como a gente falou anteriormente, e a taxa de juros mensal vai ser um exemplo de 5%. Tá? Então, o rendimento do valor do juro obtido vai ser de R$50. E o valor total, após um mês, vai ser o valor depositado, mais a taxa, né, que vai ser R$1.050. Chegamos aqui na parte do processamento. A gente vai fazer o passo a passo antes da gente criar o nosso fluxograma. Então, para a gente calcular o rendimento, então, é o valor, né, que a gente descreve no início, que é 1.000, vai ser passado, né, a entrada, que é a taxa dividido por 100, que vai ser atribuído para a nossa variável rendimento. Então, passando de variáveis para constantes, para números, né, a gente traz o exemplo aqui, que é 1.000 vezes. Aí a gente faz entre parênteses, que a gente resolve primeiro o parênteses, que é 5 dividido por 100. Ou seja, a gente vai calcular o valor total, que é o valor, mais o rendimento, que vai sair 1.000 mais 50, que vai ser 1.050 esse valor. Vamos chegar agora na parte do fluxograma. O fluxograma, ele é um diagrama visual. Então, os símbolos utilizados é o terminador, que a gente vai ter um início e um fim. O paralelograma, que é a parte de entradas e saídas. O retângulo, que é a parte do processamento. E as setas, que vão indicar o fluxo do nosso fluxograma.
Vamos lá. Aqui, então, a gente tem o passo a passo de como a gente vai criar um fluxograma. A gente vai iniciar ele, primeiro passo. Segundo passo vai ser ler o valor e a taxa. A gente está criando o fluxograma do contexto anterior, tá? Então, a gente vai ler o valor e taxa, vai calcular o rendimento, né? Que é o valor vezes a taxa dividido por 100, que vai ser atribuído por rendimento. A gente vai calcular o total, que é o valor mais o rendimento. A gente vai exibir esse rendimento aí total e o total. E por último, a gente vai ter botado o fim. Vamos lá, o próximo passo é o diagrama. Esse aqui vai ser o nosso diagrama. Então, a gente vai iniciar ele, vai pôr as nossas setas de fluxo para baixo, aonde a gente vai escrever, né, para o sistema entender que a gente precisa digitar um valor, né, aplicado. Após isso, a gente vai ter uma entrada de valor, que é leia e o valor. Esse valor, digamos que a gente colocou 1.000, que era de antes, né? E depois, a gente vai escrever também a taxa, que a taxa vai ser de 5%. A gente vai ter que atribuir esse valor ao rendimento, ou seja, o rendimento é atribuído o valor vezes a taxa, dividido por 100, e o total é atribuído do valor mais o rendimento. E o nosso final, a gente vai ter o escreva, o rendimento e o total. E aí acabou faltando também uma seta de fluxograma para baixo, e a gente tem que definir o fim. Beleza, então a gente vai seguir aqui para os próximos passos. E a aplicação no cotidiano, né? Onde é que isso é usado? Um exemplo que a gente utilizou no fluxograma atrás. Então, é em poupanças, né? Na parte de investimentos bancários, empréstimos e financiamentos, ou até mesmo em planilhas financeiras pessoais. Então, aqui a gente vai trazer um exemplo prático também, que é a soma de dois números. O problema é calcular a soma de dois números. Tá? Então, aqui a gente vai fazer o passo a passo antes de a gente entrar no fluxograma. Então, primeiro a gente tem que iniciar o nosso fluxograma. Depois que a gente iniciou o nosso fluxograma, a gente vai ter que ler as nossas duas variáveis, né, que vão ser somadas. Pode ser, o segundo passo, ler o número A. O terceiro passo, ler o número B. Então, a gente vai ler os nossos dois números da soma. E a gente vai calcular a soma. Então, a gente vai atribuir na soma A mais B. Depois de a gente atribuir esses valores, a gente vai exibir essa soma no nosso fluxograma, no nosso algoritmo. E, por fim, a gente vai escrever fim, que acabou o nosso algoritmo. Esse aqui é o exemplo do nosso algoritmo aí de soma de dois números. Então, como eu falei, a gente inicia, vai apontar o nosso fluxo para baixo, onde a gente precisa ler o número A, e depois a gente lê o número B. Então, seriam os inputs, né, as entradas, onde a pessoa pode escrever no número A, que é uma variável 5, e no número B, que é outra variável 3. Então, ali depois a gente vai ter a soma, né, que é a atribuição de A mais B, que seria 8, como a gente escreveu 5 e 3. Após isso, a gente precisa exibir, né, para que a pessoa entenda que esse valor foi somado e está sendo exibido na nossa tela. Então, a gente vai exibir o resultado da soma, que vai ser 8. E sempre a gente vai ter que finalizar, então, o nosso fluxograma, o nosso programa, nosso algoritmo. E quais são as vantagens, né, de a gente utilizar esses fluxogramas? É a parte da facilidade de entendimento visual, né? Ele é útil para planejar algoritmos complexos e ele é uma ferramenta universal, independentemente da linguagem de programação. Então, é mais para trazer uma forma visual de como é que esse programa ele vai funcionar. Então, vai ser vários fluxos que são direcionados com entradas, saídas, os cálculos que esse algoritmo vai ter. Então, é uma forma visual de ficar mais fácil de compreender esses algoritmos complexos. Então, a gente tem algumas ferramentas que são utilizadas para criar, então, esses fluxogramas que a gente teve aí nos nossos slides. Hoje, a gente vai utilizar o Draw.io.
Tá? Ele é uma ferramenta online que serve para a criação de diagramas e fluxogramas. Aqui tem um exemplo de como ele é, né, e como os fluxogramas são criados nele. Aqui tem um link que vocês podem acessar, que é o mesmo fluxograma que foi feito na imagem assim. E agora a gente vai chegar, então, na parte dos exercícios, né, que eu vou fazer junto com vocês, aqui para a gente ter salvo, e qualquer dúvida vocês podem me pedir, ou depois vocês podem acessar, né, que é bem interessante a forma da criação deles.